Há quase 2 meses atrás eu postei esse vídeo e disse que criar um jogo estava me deixando maluco. E no caso que estava me deixando maluco era Unity, o que me fez migrar pro Game Maker. Então eu pensei, qual seria o meu primeiro projeto no Game Maker? E saiu isso. Muito foda! E eu postei o jogo na comunidade no canal, inclusive fica de olho lá. E recebi esse lindo comentário: eu te amo, Osvaldo, eu te amo. Então, inspirado no jogo do Gema Please, obrigado por sua sabedoria, ó, ser gostoso. E inspirado em Vampire Survival, decidi fazer o meu próprio roguelike. Só que 1000 vezes melhor, porque eu sou um game maker. E com a força de um cachorro, a paciência de uma água e a sabedoria de um panda, eu estava determinado a criar esse jogo, e com esse propósito que levantei da cama e foquei em criar esse jogo nos próximos 5 dias. Algumas semanas atrás eu fiz esse joguinho muito foda, que eu vou pra frente, pra trás e faço praticamente nada. E a única coisa é que vou reutilizar esse pequeno quadradinho, que aliás muito fofo. Então eu refiz ele completamente, e agora ele não era só mais um quadrado, era um quadrado samurai. E já aproveitei pra fazer as suas sprites parado e correndo. Em nenhum momento eu disse que eu sabia o que eu tava fazendo. O nosso personagem, eu apelidei ele de Soul, tanto que eu nomeei o jogo de Souls, bem criativo. O personagem pronto, é só colocar ele no jogo, e agora ele tá engravidando o ar na velocidade da luz. E pra desacelerar, eu estava fazendo do jeito mais estúpido possível. No caso, eu tava adicionando mais sprites pra ele fazer a animação mais devagar, até eu descobrir que eu conseguia mudar os frames. Foi um erro meu, peço perdão. Com muita pesquisa do YouTube e no chat GPT, eu tinha um boneco que sabia andar, e eu tinha 3 objetivos nesse dia. Primeiro, criar um personagem feito, fazer ele andar muito feito, e fazer uma câmera seguir o personagem, quase um ritual de bruxaria. E aqui vai uma dica: nunca pesquise nada pro chat GPT, porque ele vai criar um código que faz você invocar 15 bruxas no seu computador e não vai fazer o que você queria. No segundo dia, eu começo os meus erros, como se eu já não tivesse errado muito no primeiro dia. A minha ideia era começar pelos sprites, pois iria parecer que o jogo estava mais completo. E aqui vai uma dica: essa é a pior coisa que você pode fazer, porque na minha opinião é bem mais simples você começar trabalhando nas mecânicas do jogo, que aí você realmente vai sentir um progresso entrando dentro de você. Então, deixa os sprites por último. Nesse dia eu queria fazer o ataque do personagem quando eu clicasse no mouse, e deu certo visualmente, porque eu fiz um ataque tudo junto, todo capenga, e não separei como era recomendado. Mas a gente vai prosseguir pro próximo dia. Então, nesse terceiro dia eu decidi focar nas mecânicas realmente, não só no visual do jogo. Então eu decidi trabalhar no menu do jogo e fazer os botões funcionarem quando eu clicasse Enter e controlava pelas setinhas. E no terceiro dia foi só isso mesmo. No quarto dia eu decidi ligar todos os meus neurônios de filhote de cachorro e criar um plano de tudo que eu precisava fazer do projeto. Abri o Notion, criei uma página e listei tudo o que precisava ser feito, e dessa vez decidi começar pelas mecânicas e programar de verdade e focar nos sprites apenas no final do projeto. E isso funcionou muito bem. Então eu voltei pro menu e programei todas as funções de iniciar um novo jogo, opções e sair. Então quando eu clicava em um novo jogo, ele me direcionava para room que ia rolar a gameplay. Nas opções ele me levava para uma sala vazia, e essa sala continua vazia até hoje. Em sair, ele sai. Eu nem sei porque que eu tô explicando isso. Nesse dia foram 10 GB de arquivos, o que significa que todos os meus neurônios estavam funcionando em conjunto, provavelmente não. E agora a gente vai pros inimigos. Eu criei esse slime que é extremamente gordo e grande, não sei porquê. Joguei ele pra dentro do game e fiz no sistema que ele deveria seguir o nosso player pelo mapa pra atacar ele, um sistema no qual eu não fiz. Ou seja, nosso personagem é um deus. Eu programei os inimigos que deveriam spawnar a cada período de tempo, o que causou esse conjunto de amoeba no meu pé. Programar é minha paixão. Fiz o sistema de ataque do jeito certo dessa vez. Separei o ataque do personagem que antes estava tudo junto, joguei pra dentro do jogo, adicionei uma colisão no ataque que claramente não funcionava. E agora quando eu clico espaço no teclado, ele solta o ataque que está funcionando muito bem. E depois de alguns ajustes, filho de uma
puta! Agora finalmente eu ambientar o jogo. Então comecei a fazer os sprites de arbusto, caminhos, troncos, galhos e colocar tudo isso dentro do jogo para enfeitar o cenário. E eu tive uma ideia de fazer um menu com esses itens em volta. E a ideia que tive é que toda vez que eu entrasse no jogo, iria spawnar os objetos em lugares aleatórios. Então eu tive a brilhante ideia de usar o código de spawn dos inimigos nos objetos. E funcionou muito bem. Então eu troquei essa ideia, coloquei um background cinza de fundo e o nosso personagem do lado, e o menu ficou funcionando. No último dia eu só queria fazer alguns pequenos ajustes e adicionar alguns efeitos sonoros, mas eu quero mostrar o restante desses detalhes dentro do jogo. Então vamos lá. Bom, a gente já tá aqui no jogo, esse menu muito foda que eu fiz. E agora quando a gente seleciona, faz esse barulho. Em opções a gente vai para essa sala e quando eu aperto ESC ele volta. Se eu clicar em sair ele vai sair e novo jogo ele vai entrar dentro do jogo. Vocês devem estar escutando essa música muito foda, mas na verdade não tem nenhum som no jogo. Puro silêncio. Se eu apertar R, ele restarta o jogo. E se eu apertar o ESC de novo, ele pausa e faz esse efeito sonoro que vocês estão escutando. Muito foda. Muito game maker. E os inimigos eles vão spawnando de forma aleatória, igual eu tinha falado pra vocês. Se eu apertar o espaço, ele faz o som de ataque, mas o som de acertando os inimigos. E quando eles morrem, ele faz esse barulho. Eu quis implementar um outro sistema que era de contagem de kills. Ou seja, toda vez que a gente matar um inimigo aqui, ele sobe na contagem de kills lá em cima. Se eu apertar o R, ele restarta tudo de novo e começa do zero. Daí eu fiz um sprite de um cenário ali, que é só o sprite mesmo, a mesma coisa da vida. É só um sprite. Você deve estar se perguntando que olho que é aquele. A ideia era fazer esses slimes soltar isso, mas no final eu decidi que é a gente que pode soltar esse poder, porque eu sou o game maker, mas eu não implementei esse sistema. Então ele vai ficar só ali só mesmo e talvez algum dia eu mexa nisso. E como eu disse pra você, os inimigos eles podem encostar na gente que não vai acontecer nada, porque somos um game maker. E basicamente o jogo é isso, muito foda. Slime gordo que não vira. Slime gordo. Escreve aí, pô.